Tem aqui uma pergunta. Pergunta o seguinte: se para tomar uma posição positiva e concreta é necessário também tomar uma posição religiosa? Bem, a filosofia positiva é a filosofia da afirmação. A filosofia concreta, como nós chamamos, é uma filosofia fundada na filosofia positiva, mas com a característica especial, que é a de estabelecer postulados apoliticamente demonstrados, como nós procuramos fazer em nossa obra Filosofia Concreta. Agora, quanto à necessidade da posição religiosa, não há propriamente essa necessidade. Não se quer dizer que, para defendermos os aspectos positivos de um ciclo cultural como o nosso, tenhamos necessidade de pertencer a uma confissão religiosa. Entretanto, nós não podemos deixar de reconhecer que a ideia de religião, hoje, devido aos ataques tremendos que ela foram feitos pelo lado antitético, a religião aparece aos olhos de alguns como alguma coisa superada, o que não tem fundamento, porque a ideia religiosa, fundamentalmente, ela cinge-se ao reconhecimento de um poder superior, que é fonte e origem de todas as coisas, a cujo poder nós prestamos uma reverência. E essa reverência é uma reverência que pode ser feita por meio de cultos internos ou cultos externos. Para alguns, basta o culto interno, basta apenas a busca de um religar, um homem individualmente tomado em si mesmo, com a divindade ou com o ser superior, que é a fonte e origem de todas as coisas. Mas, em regra geral, as religiões, elas defendem a tese de que há necessidade de um culto externo, porque esse culto externo tem razões poderosas a seu favor, que não caberia aqui discutir, porque isso é matéria de teologia. Mas eles dizem que o culto externo se impõe para servir de exemplo e mesmo fortalecer a fé que deve existir na sociedade, naqueles aspectos positivos que são fundamentais do ciclo cultural. Agora, as posições, por exemplo, materialistas, ou posições pragmatistas, etc., podem naturalmente negar a presença de um ser supremo, fonte e origem de todas as coisas, o Deus, por exemplo, das religiões. Mas elas não deixam, contudo, em certo modo, sobretudo as materialistas, aceitar um princípio de todas as coisas, cujo princípio ela chamará matéria ou outro nome que quiser, ao qual terá, inevitavelmente, que dar uma espécie de onipotência, ou seja, todo o poder possível deve estar contido na matéria, quer dizer, tudo quanto a matéria pode realizar ou pode vir a ser, ela já deve, de certo modo, conter na sua omniperfeição, que deve anteceder a todas as manifestações posteriores. De maneira que as ideias religiosas, elas podem, dentro de termos filosóficos, serem entendidas, às vezes até por posições antitéticas. Há em muitas posições antitéticas também uma concepção religiosa, como nós vimos nas manifestações do panteísmo e outras manifestações chamadas heréticas, que são heréticas segundo o pensamento da igreja dominante, mas não segundo o pensamento religioso tomado nos seus aspectos gerais, porque ninguém pode negar que muitos heresiarcas foram homens crentes, profundamente religiosos e de uma vida exemplar. De forma que a questão da religião é matéria que merece mesmo, modernamente, que se estude melhor, que nós nos preocupemos mais com ela e que não nos deixemos avassalar por essas críticas fáceis que alguns materialistas vulgares procuraram fazer e alguns céticos construíram, que transformaram as ideias religiosas apenas num amontoado de mitos, de crendices populares, de superstições, confundindo a religião no seu aspecto exotérico popular com a religião no seu aspecto esotérico e mais profundo, que tem bases filosóficas muito sérias. O desconhecimento das obras mais sérias de teologia natural é que leva a muitos filósofos modernos a tomarem certas atitudes, porque se eles estudassem melhor as grandes obras, compreenderiam a profundidade que há no pensamento religioso, que ninguém pode negar.
Ademais, o ser humano não pode ficar entregue só a si mesmo, à solidão dentro de si mesmo. A humanidade precisa crer em alguma coisa de superior. Nós sentimos essa necessidade sob pena de nos perdermos dentro da estreiteza da nossa própria vida. E se examinar com bastante cuidado e com bastante desvelo o tema religioso, nós encontraremos nele aspectos positivos respeitáveis que mesmo aqueles que não têm a crença, mesmo aqueles que não têm a fé, terão inevitavelmente de reconhecer.